O programa A Polêmica Especial Eleições 2016 está de volta e hoje o nosso convidado é o candidato à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Geraldo Pudim, do PMDB. Candidato, vamos retomar um assunto que a gente estava conversando no outro bloco. Para o senhor, quais são as prioridades do novo governo? Olha, tem várias prioridades que nós precisamos aqui elencar no nosso governo e eu começaria dizendo, como eu falei até no bloco anterior, que nós precisamos fundamentalmente ter duas prioridades: liberdade política e liberdade econômica. A cidade de Campos hoje vive uma prisão, vive aprisionada sob o ponto de vista político, porque aqueles que ousam discordar do poder público que está instalado no município sofrem as sanções políticas de seu posicionamento. Por quê? Porque a cidade ela se concentrou muito e hoje, se você verificar a cidade, que é uma anomalia, porque a atividade produtiva de Campos ela foi reduzida ao máximo e há uma dependência extrema da sociedade da prefeitura. Ou tem as classes populares, tem um programa de distribuição de renda, ou o pequeno microempresário tem uma dependência de um approach de recursos do governo municipal, ou as instituições elas só sobrevivem por conta da questão de repasse de recurso municipal. Isso é ruim, porque você tem uma dependência política. Então, eu defendo que este é um grande momento da ruptura deste modelo político que está aí dando liberdade às pessoas. Então, a cidade está, ela literalmente, na sua grande parte, não digo todas as pessoas, mas ela está refém de um modelo político que oprime, né, um modelo político que torna as pessoas dependentes da prefeitura. Então, elas não têm uma liberdade política para se posicionar ou até mesmo discordar em alguns momentos das políticas públicas que estão sendo implementadas no município. Então, esse é um pilar importante para mim da gente discutir a liberdade política das pessoas, independente delas dependerem da prefeitura ou não, elas terem posicionamento político, que elas não sofram nenhum tipo de sanção por discordarem em determinado momento das políticas públicas implementadas. Esse é um fator. O segundo que eu falei também anteriormente, que é a liberdade econômica. Nós não podemos mais viver em Campos na dependência dos royalties de petróleo. Você vê que hoje, a cada lugar que você vai, que nós estamos numa área central da cidade, se a gente sai daqui, eu duvido que a gente ande um quarteirão que não encontre uma loja fechada. Você não consegue encontrar. Eu não consigo encontrar nas reuniões que eu estou fazendo uma pessoa que ela própria não esteja desempregada ou que alguém da família esteja desempregada. Então, isso por quê? Porque houve um baque na redução do repasse dos royalties do petróleo e isso incidiu diretamente na economia do município. Então, a liberdade econômica, ela passa por nós criarmos projetos autossustentáveis que possamos nos libertar dessa dependência dos royalties e que ela seja apenas utilizada para projetos de sustentabilidade, ou seja, de geração de emprego. Então, foi utilizado esse recurso de forma, a meu sentir, irresponsável, achando que isso não ia acabar, e aí está dando o que está dando. Então, eu defendo que nós possamos reencontrar a nossa vocação, que é o agronegócio e a agricultura familiar. Que a gente possa ter aqui um investimento pesado, não dá para você falar que você paga a uma empresa, não que eu seja contra, mas você paga um volume de recurso extraordinário para a empresa molhar praças e jardins e que o orçamento da agricultura seja 1/3 do valor que se paga a essa empresa para molhar praças e jardins. Então, eu quero mudar esse flap, ou seja, criar alternativas. Isso só se faz com parcerias, buscando o apoio do governo do estado, buscando apoio do governo federal, buscando as parcerias público-privadas, buscando as parcerias público-públicas. Eu não sei se vocês sabem, nós temos aqui um acervo maravilhoso, só para poder só exemplificar. Dentro da FATEC tem um laboratório de análises clínicas moderníssimo parado. Da mesma forma que o nosso parque universitário tem aqui, precisa trazer para cá PCE, se nós temos IFE, se nós temos o ENF, se nós temos várias instituições de ensino técnico aqui que podem estar colaborando com a prefeitura no desenvolvimento de projetos de sustentabilidade e a gente utilizar toda essa nossa infraestrutura. Nós aqui temos 4.000 km² de extensão com terras agricultáveis. Nós temos estrada, nós temos água, nós temos energia, nós temos porto, nós temos aeroporto,
nós temos um parque tecnológico fantástico, nós temos um povo trabalhador fantástico que tem identidade com a terra. Por que a gente não ir ao encontro dessa nossa vocação, fazendo aqui, revitalizando a questão da pecuária, revitalizando o setor da cana-de-açúcar, revitalizando o setor de piscicultura, revitalizando aqui as agriculturas que possam ser consorciadas, as culturas que possam ser consorciadas com a cana-de-açúcar, porque nós já chegamos a ter aqui 12 mil pequenos agricultores. Hoje estamos reduzidos aqui a pouco mais de 3 mil. Por quê? Porque as pessoas não tiveram nenhum tipo de estímulo. Houve um êxodo rural exacerbado. Hoje 90% da população de Campos mora na área urbana e 10% na área rural. Tem atividade na área rural. Nós precisamos reverter esse êxodo e ir ao encontro da nossa vocação, que é o agronegócio e a agricultura familiar, como forma de nos libertar da dependência econômica dos royalties do petróleo. E o melhor exemplo disso seria o interior de São Paulo? Sim, sim. Você não acha que o campista não sabe se ele é metropolitano ou rural, está vizinho ao Rio de Janeiro? Você não percebe, você que está morando hoje mais no Rio do que aqui por força de exercer o cargo de deputado, você não acha que Campos se espelha muito no Rio e deixa essa parte rural, esse êxodo que você falou? Exato. Essa é a grande contradição, né? O campista ele vai muito no Rio de Janeiro, então ele tem essa característica de se espelhar ali no Rio de Janeiro, quando na verdade nós podemos estar nos espelhando em São Paulo, que tem uma agricultura forte. Eu vou dar um exemplo para você aqui, Luiz. Nós tivemos no ano de 2015 um comparativo com o município de São Francisco de Itabapoana. O município de São Francisco de Itabapoana tem 1.000 km² de extensão, né? Dali, no município de São Francisco de Itabapoana, eles têm apenas 10%, tem metade da população na área rural, metade na área urbana. O que significa, pela questão populacional, quase o mesmo número de pessoas aqui. Só que nós aqui temos um detalhe interessante. Nós aqui tivemos de produção do setor de agronegócios em 2015 60 milhões. Com essa área toda, com essa gente toda. Com toda a tecnologia, com o parque tecnológico. São Francisco de Itabapoana teve 180. Por que São Francisco consegue ter 180 milhões de produção do agronegócio e agricultura familiar e Campos tem 60 milhões? Porque diz que lá eles não têm vergonha de descascar o abacaxi. Não tem vergonha. Então, e aqui também não tem, mas é preciso que haja esse tipo de política voltada para você voltar e conter esse êxodo rural. Agora, não adianta fazer o que a prefeita fez, porque ela leu o meu projeto de casas e não entendeu que no meu projeto de casa tinha agrovila, quando eu fui candidato em 2004. Eu apresentei o projeto das casas populares. E o agronegócio, as agrovilas, significaria conter esse êxodo rural, mas não adianta eu só dar a casa à pessoa que está morando lá. Não adianta que ela se dispõe aí. Eram pequenas vilas, onde você criaria a ela condições, você daria casa, você daria a ela uma rede de proteção social para a família, creche, escola, transporte decente para a família, assistência técnica, financiamento, tá certo? Para que ela pudesse produzir e a gente conter, porque toda a população de Campos, ela tem um pezinho no interior. Toda ela. A família veio do interior, a minha família veio de Mussurepe, do Caboio. Não sei se a sua é de Campos veio no interior, mas toda a pessoa. Então, basta apenas ter uma política vocacionada para isso. E nós não estamos assistindo isso. Vamos seguir com as perguntas. Candidato, na década de 1990, Campos estava na 28ª colocação entre os 92 municípios do estado no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, segundo o IBGE. 20 anos depois, agora, passamos para a 37ª colocação. Quais são as propostas para melhorar a qualidade de vida da população de Campos? Olha, esse é um dado complexo também que não dá para a gente falar aqui sem falar de números. É um absurdo que nós assistimos hoje, né? Para que você que está nos assistindo em casa, eu vou dizer, 40% das nossas crianças matriculadas na rede pública municipal não conseguem chegar ao 9º ano. Isso significa condenar 28 mil crianças a não ter acesso a uma universidade. E a essas crianças estão condenadas, enquanto adultas, ao subemprego. Então é preciso rever esse modelo educacional de Campos, que é um modelo que ele abandona as crianças pelo meio do caminho. Não há uma política inclusiva educacional.
Você pega aí o software, sei lá, o material didático que é oferecido pela prefeitura, salvo engano, que é 70 milhões de reais que é comprado e que é dado de graça pelo governo federal. Não há uma política de proximidade com os educadores, com os professores, não há uma política. É preciso reabrir o diálogo com a categoria, incluir, trazer as famílias dessas crianças para a discussão, ofertar a essas crianças a possibilidade de ter cultura, de ter lazer, de ter esporte dentro da escola, de ter aula de língua, de ter aula de informática. Você não pode ter um modelo educacional que não está dando certo. Se é um modelo educacional que ele está fazendo isso, fazendo com que das 70 mil crianças hoje matriculadas na rede pública municipal, entre creche, primeiro e segundo segmento, 40% delas, ou seja, 28 mil crianças não cheguem, o que está acontecendo? E não foi por falta de recurso. Nós vamos fechar o ano de 2016, nos 8 anos da administração da atual prefeita, com 3 bilhões de reais investidos na agricultura, da educação. 3 bilhões investidos na educação. Não foi por falta de recurso, foi por falta de políticas públicas eficientes que pudessem ensinar essas crianças, dar um caminho, dar um norte e ser uma política educacional inclusiva. Mas você não faz política educacional inclusiva sem valorizar o profissional da educação, sem envolver a família do aluno, sem que o aluno esteja estimulado a fazer isso, quem tenha práticas esportivas, culturais, de lazer dentro da escola. E, infelizmente, esse modelo educacional de campus faliu. Vou para o outro lado. Saúde. Aloysio e Letícia. Nós tivemos, ao longo de 7 anos da administração da atual prefeita, 4 bilhões e 500 milhões de reais na saúde. Iremos fechar o ano de 2016 com 4 bilhões e 800 milhões de reais. Eu pergunto, como é que pode, com essa dinheirama toda, você não ter curativo nos postos de saúde, não ter dipirona, não ter losartana, você não tem, as filas são quilométricas para marcar consulta, não tem médico, você não consegue fazer uma cirurgia. Como é que pode? Então, há uma disparidade que se você pegar e fizer uma análise de vários municípios brasileiros, comparativamente com Campos, que tem são similares, você vai ver que o investimento na educação ele é maior do que o investimento na saúde. Em Campos é o avesso. O investimento na saúde vai chegar a 4 bilhões e 800 milhões de reais e na educação 3. Quando todos os municípios, todos eles, é o inverso. Você tem um investimento muito maior na educação do que na saúde. Por que isso? Porque não estão investindo em saúde, estão investindo em doença. Ou seja, abandonar o programa de saúde da família. É preciso retomar a estratégia de saúde da família, como forma preventiva, de evitar que as pessoas adoeçam. Então, este modelo também de saúde aqui é um modelo que não funcionou, a despeito de eles tratarem, tanto na área da educação quanto na área da saúde, as pessoas como estatística. Ou seja, as pessoas elas são números. E no nosso governo, nós vamos tratar o ser humano em primeiro lugar. Ou seja, não tem atendimento, é acolhimento. Eles vêm aqui e falam com a boca cheia, investir 4 bilhões e 500 milhões de reais na saúde. Saúde ou doença? Ah, nós investimos 3 bilhões na educação. Investiu realmente na educação? Por como é que está dando essa evasão de 40% de alunos que não conseguem completar o 9º ano? Então é preciso rever com a sociedade, conversar, abrir o diálogo com o setor educacional, abrir o diálogo com o setor médico e construirmos juntos os caminhos para que a gente possa tirar o município de Campos desses índices dramáticos que nós estamos vivendo, de o 4º pior índice no IDEB, que é uma vergonha para nós, e a gente ter esse caos na saúde que está instalado aí a despeito da candidatura, da situação, ser um médico que já ocupou a pasta de secretário municipal de educação, de saúde, perdão. Candidato, estes setores são os mais críticos? Se não, quais são os setores mais críticos? Olha, saneamento básico. Todo mundo aqui diz o que a Água do Paraíba diz. Eu duvido que tenha um setor que fiscaliza as atividades da Água do Paraíba. A Água do Paraíba se diz que está com 100% de água tratada nas casas, eles acreditam. Se diz que está com 70% de esgoto tratado, eles acreditam, mas ninguém afere isso. É preciso criar uma agência reguladora dos serviços que são prestados por essa empresa. Isso é uma vergonha, a gente vai em qualquer lugar, tem valão a céu aberto, esgoto correndo a céu aberto, criança brincando no esgoto e não tem controle. Eu vou rever o contrato de Água do Paraíba, porque nem a qualidade da água é aferida. A qualidade da água que é aferida pela própria concessionária.
Não tem ninguém que tem um órgão fiscalizador que vai dizer, a água que você está tomando é boa. Não, a qualidade da água é boa porque a água do Paraíba está dizendo que é boa. Saneamento básico é uma vergonha. E o principal é a geração de empregos. Que se nós tivéssemos tempo agora nesse bloco, se não fica para o outro, eu gostaria de falar sobre essa questão do emprego, porque é uma das formas que eles estão utilizando para transformar as pessoas dependentes de programas sociais. Candidato, então vamos às propostas de governo. Pode falar sobre a questão do emprego, ainda temos tempo nesse bloco. Bem, veja bem, essa questão do emprego, você veja que contradição. Você vai numa casa, não tem emprego, não tem. Aí vai lá o cheque cidadão. Esse cheque cidadão, eu pergunto em todas as reuniões que eu faço, você prefere ter um cheque cidadão de R$200 ou prefere um emprego que lhe dê pelo menos um salário mínimo? É unânime, as pessoas querem um emprego. Como não houve uma política de geração de empregos, criaram o cheque cidadão. Paralelo à criação do cheque cidadão, eles o seguinte, não criam oportunidade para que essa pessoa se reinsira no mercado de trabalho com cursos de qualificação profissional, de requalificação profissional. Então a pessoa fica dependente a vida toda. Então chega no período da eleição, a pessoa, inclusive, ela é forçada, tá certo, a votar no candidato da situação, porque senão ela tem medo de perder o cheque cidadão. Eu sou favorável à compensação, eu sou favorável, mas esses programas, eles têm que, ao mesmo tempo que você oferece a situação para a pessoa que vive na vulnerabilidade social, você oferece a elas cursos de qualificação e requalificação profissional. E, mais uma vez, fazendo parcerias com a iniciativa privada. Não dá mais para viver você se isolar. O campo se isolou. Então, ela não oferece oportunidade para as pessoas. Então, na parte da geração de empregos, nós vamos trabalhar fortemente a qualificação e a requalificação profissional. Um percentual enorme dos trabalhadores que estão no Porto do Açu são oriundos de outros municípios e outros estados. Por quê? Porque não houve o cuidado da qualificação profissional dos campistas para ocupar essas vagas. E às vezes as vagas que estão sendo ocupadas, muitas vezes, são ocupadas por pessoas que vêm de fora. Então, eu quero criar um programa de qualificação e requalificação profissional para dar oportunidade a essas pessoas que estão nos programas sociais, elas se reinserirem no mercado de trabalho. Agora, não pode a prefeitura empregar todo mundo, não é a prefeitura que emprega, quem emprega é o empresário. Agora, se o empresário está morto, ele tá sendo massacrado, como é que ele vai poder empregar? Então é preciso que a gente estabeleça, revitalizar o COMUDES, que é o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, e ao revitalizar o COMUDES, que é um conselho da cidade, a gente partir para o segundo passo, que é o Conselho Regional para o Desenvolvimento Sustentável, que não dá mais para fazer políticas públicas de forma isolada como o Campos vive hoje. Não dá. Tem um porto no Açu, que você não interage. Tem as pessoas que vêm aqui para ser atendidas no Hospital Ferreira Machado, no HGG. Não dá mais. Então, você precisa fazer um Conselho Municipal, discutir políticas públicas, encontrar soluções junto com a sociedade. E, ao mesmo tempo, depois ampliar isso para um Conselho Regional para o Desenvolvimento Sustentável e, com os municípios vizinhos, a gente construir alternativas de geração de emprego que possa beneficiar a todos. Não dá mais para ficar no isolamento como nós estamos vivendo hoje. Nós vamos um rápido intervalo e já estamos de volta com a polêmica especial Eleições 2016 com o candidato Geraldo Pudim.